na hora de falarmos do Atlético em O Tempo Esportes. Giovana Pires, conta pra gente quais são as quentes do Galo hoje, Gil. Bora lá, Rafa. O Atlético hoje se reapresentou na cidade do Galo depois dos 3 dias de folga, desde aquele empate por 1-1 com o Atlético Paranaense, na verdade em Curitiba, lá na Liga Arena. Os jogadores foram liberados, estavam nesse período de descanso e agora à tarde se reapresentaram ao técnico Filipão para iniciarem esse período de preparação para a partida contra o Botafogo. O técnico do Atlético teve novidades ali, por isso vou fazer uma atualização da lista do Departamento Médico do Atlético. Então, primeira novidade, notícia boa para a torcida atleticana. Johan, meia do Galo, que está de fora desde aquela partida que o Galo foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, está de volta, se recuperou de uma lesão, fez o período de transição física e agora já pode treinar normalmente com o grupo e pode ser uma novidade na partida contra o Botafogo. Além disso, o Zaratio, que foi liberado pelo Atlético lá no dia 30 de agosto por conta da morte do pai, viajou à Argentina, também esteve no treinamento de hoje, está com o grupo podendo fazer essas atividades, só que ele está no período ainda de transição física. Na semana passada, quando ele foi liberado pelo Atlético, inclusive, ele tinha acabado de iniciar esse período por conta da lesão que ele sofreu e aí ele acabou se afastando dos treinamentos por conta da morte do pai e aí agora, retornando à cidade do Galo, iniciou esse período de retornou, na verdade, a esse período de transição física, o Zaratio, meia do Atlético. Além disso, Igor Gomes, ele que sofreu uma entorse no tornozelo antes da partida contra antes da partida contra o Atlético Paranaense no fim de semana, acabou desfalcando a equipe naquele jogo, também está na fisioterapia do clube hoje por conta dessa entorse no tornozelo. Os outros 2 jogadores do Galo no departamento médico. O zagueiro Igor Rabelo continua se recuperando da lesão, assim como o Alan Franco, que também continua por lá se recuperando da lesão que teve no joelho na estreia do Galo na Arena MRV. Além disso, para a gente fechar por aqui esse destaque inicial, quem também não está participando desse treinamento de hoje e só volta na terça-feira é o atacante Paulinho. Ele está com a seleção brasileira pré-olímpica no Marrocos, onde vai disputar 2 amistosos. Fica de fora também, é desfalque do Galo nesse período de preparação contra o Botafogo. Entre baixas... O Hulk tá. Beleza. Entre baixas e retornos, né, Breno Galante? Tem que botar na balança, né? Pets e o Hulk, o Gemerson voltam alguns, dão sequência ao trabalho de transição e assim o Atlético vai levando a vida na temporada 2023. Um abraço, Breno. Boa tarde, Rafa. Tá me ouvindo legal aí? Certinho. Ah, que beleza. Boa tarde pra você, Giovana, Lélio, Dimara. Eu não vi se o Seabra tá aí hoje. Aqui. Tá Tô aqui. Ele tá escondido. Como é que esconde? Não tem folga pra ninguém véspera de feriado, não, né? Tem essa não. Não tem não. E pro Galo também não, né? Que bom que o Galo voltou, a gente vai poder falar de futebol agora, vamos começar a ficar de olho na preparação do time. É bom ouvir esses nomes que a Giovana falou aí, né? Zaratio, Johan, o Igor Gomes daqui a pouco também, né? Tá preparado aí. É o Filipão tendo um time com mais opções para esse Botafogo. E agora não vai dar mais para poder falar que não tem tempo para preparar o time, né? Porque vai ter tempo suficiente para poder estudar uma melhor maneira de jogar. Eu fiquei pensando de ontem para hoje a relação da lateral direita, né? Nós falamos do time do Botafogo que tem uma intensidade muito grande, né? E existe uma alternância entre Saravia e o Mariano. Qual seria a melhor opção, né? A experiência ou talvez o vigor físico do Saravia, um jogo onde a torcida vai querer ver o Atlético pra cima. Cara, eu comecei a achar, eu queria até compartilhar isso com vocês aí. Fiquei com dúvida, qual seria a melhor opção? Se tentar a experiência do Mariano, que tem uma técnica mais refinada, ou talvez a situação do Saravia, que tem uma situação física melhor. Alguém aí chuta qual poderia ser a melhor opção, não? Opinião minha, tá? Posso muretar? Não, você tá querendo falar em nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Certo, fala a verdade. Não fala você, Lélio Gustavo. Pra mim, nenhum dos dois. É, pra mim também, nenhum dos dois. Mas, de qualquer maneira, como
o chamado se tem tu, vai tu mesmo, né? Neste momento, eu acho que o Mariano, ele vem crescendo de novo. E tecnicamente ele é superior ao Saravia, que tem mais vigor físico, né? Então eu manteria o Mariano e criaria aquela situação de dobradinha ali quando precisar no decorrer dos jogos. E aí, Seabra? Essa dobradinha é interessante, realmente, tanto para um lado quanto para o outro, né? Outro dia até o Abel fez isso no Palmeiras, né? Colocou o Marcos Rocha e o Mike, e aí deu certo, né? E depois ele falou na coletiva, falou, depois falando com o treinador aí, ó, não sabe nada e tal. Desde o ano passado, ele foi campeão brasileiro assim. Ele faz isso sempre. Outro dia porque ele falou na coletiva, né? Ele deu uma direta para todo mundo. No caso do Atlético, os dois laterais direitos aí, tanto o Saravia quanto o Mariano já mostrou muita bola, caiu, o Saravia chegou bem, subiu, depois caiu de novo. Agora é o tal negócio, como a gente tá falando, não tem tu, vai tu mesmo, tem que escolher um. O meu titular seria o Saravia hoje, mas nada de outro planeta também, não tô dizendo que o Saravia também tá muito acima, que o Mariano tá muito abaixo, não, acho que os dois estão mais ou menos no mesmo nível e nenhum dos dois tá merecendo. Como é que chama os laterais que o Abel colocou? Mike e Marcos Rocha. Então, eu são jogadores do Palmeiras, né? Nada. Não, eu sei, eu tô dizendo assim, é mais fácil de você definir uma situação quando você tem a qualidade técnica, na experiência de um Marcos Rocha, né? Numa história do Mike, que é um jogador que trabalha bem ali pelos lados e tudo mais, independentemente de estar na lateral ou até mais à frente, como o próprio Abel já usou ele. Eu iria com o Saravia. O Renzo Saravia? O ouvinte pode ir. Na força física dele. Eu acho que o Mariano é muito técnico, chega bastante, mas eu já falei isso. Eu acho que o Botafogo vai ser um jogo muito físico. Muito físico, muito físico. A gente até discutiu ontem aqui a qualidade técnica do Botafogo, individualmente, tudo que eles podem fazer. Mas eu acho que ainda tá pro jogo físico. Então eu iria com o Saravia. Bom, o ouvinte também pode participar aqui no superchat do youtube.com/otempo e no nosso WhatsApp 988-100-917 988-100-917. Você falou do Johan aí, Giovana, já tem um corneto aqui, o nosso ouvinte, o David Rocha, falando desde quando o Johan é reforço. Que isso, hein, cornetinha do Barba? Um abraço pra você, viu, irmão? Era o jogador que vinha sendo usado pelo Filipão até se contundir. Provavelmente, bom, vai voltar. Se for pela coerência que ele estava usando antes, vai voltar. Agora, Gil, tem uma outra questão, né? Uma matéria do Fernando Martins Miguel hoje mais cedo, falando sobre o substituto direto do Hulk. Hulk tá fora do jogo, Gemerson tá fora do jogo. Mas vamos falar do ataque do Galo, porque a gente tem um comparativo aí entre esses dois reservas imediatos, digamos assim, do Hulk, né, Gil? Isso, sobre Allan Kardec e também o Eduardo Vargas, são os outros dois atacantes do elenco do Atlético, além do Pavão e Paulinho, que devem ser mais uma vez titulares na equipe. Sobre o Hulk, né, ele cumpre suspensão na partida contra o Botafogo, por isso fica de fora, é o principal desfalque do Galo para esse jogo na Arena MRV. Sobre o Allan Kardec, o Allan Kardec fez 9 partidas nessa temporada, lembrando que ele iniciou o ano com uma lesão na coluna, se recuperou e aí retornou já sob o comando de Filipão. Então os 9 jogos foram com o novo treinador do Galo. Só uma como titular. Essa é uma partida como titular, justamente um jogo que o Hulk ficou de fora. A última vez que ele cumpriu suspensão, o Galo perdeu por 1-0 pro Corinthians, jogando no Mineirão. Allan Kardec foi titular nessa partida. Foi a última vez, a única vez, na verdade, que ele foi titular nessa temporada. Tem só um gol, o Allan Kardec. Esses são os números do Kardec. Agora sobre o Eduardo Vargas, tem 31 jogos na temporada, 12 como titular e apenas 3 gols com a camisa do Atlético em 2023. A última vez que entrou em campo foi contra o Vasco, há 3 rodadas. Esses são os números do Eduardo Vargas. Essas duas opções no ataque, né, pro técnico Filipão, para essa partida contra o Botafogo, com a ausência do Hulk. E aí, se ele vai usar de fato 3 atacantes ou não, a gente vai tentar descobrir ao longo da próxima semana também. É aí que tá. Ou muda taticamente ou tenta botar um dos dois. Você acha que bota o Allan Kardec, bota o Vargas, muda de esquema? Qual a sua opinião, Breno? Rapaz, se a gente for olhar esses números aí que a Giovana trouxe, né? Ela disse muito bem, o Kardec foi titular uma vez com o Filipão naquele jogo contra o Corinthians, mesmo assim, no segundo tempo, logo ele foi substituído pelo Pedrinho. E aí ele mudou um pouco o esquema. O Vargas não foi titular com o Filipão em nenhum jogo.
Nenhum jogo. E o último que entrou, a Giovana lembrou bem, contra o Vasco. Eu acho que o Vargas está muito em baixa com o Filipão. Eu acho que ele vai mudar esse esquema. Eu comentei aqui semana passada, eu acho que ele volta com o Zarate titular. O Zarate já estava recuperado, agora tem mais tempo para aprimorar a parte física dele, porque tem aí praticamente mais 2 semanas até o jogo. Eu acho que ele coloca o Zarate nesse meio de campo. E aí, pensando nessa formação em relação ao adversário, o Botafogo, ele não vai abrir mão, na minha opinião, de 2 volantes. Então é o Otávio e o Batalha. O Pedrinho tá indo muito bem. Eu acho que ele não abre mão do Pedrinho. E acho que ele coloca o Zarate ali como um homem caindo pela direita. Centraliza o Paulinho, Pavão pela esquerda. Eu acho que fica um time forte, um time que tem uma chegada no ataque e uma recomposição muito boa, porque o Zarate pode voltar também ajudando principalmente ali a questão da lateral. E a Dimara tocou num ponto aí do Sarabia. Eu tava pensando nessa relação da parte física. Aí eu também pensei no seguinte, viu, Odimara, isso é um jogo de xadrez pro Filipão, essa lateral direita, porque o Mariano fez 10 jogos, o Sarabia fez 12, quer dizer, ainda existe uma divisão ali, é uma briga pela titularidade. E não é porque a briga é pra ver quem é o melhor, é pra ver quem tá em condição de jogar, né? Porque o Mariano sempre ali, lesões. O Sarabia é a parte de cartões, então fica aquela briga. Mas eu fico pensando, será que o Filipão não vai, de repente ele não coloca o Mariano pra segurar o Mariano e liberar o Arana? Não poderia ser uma situação, ô Mariano, você não passa do meio de campo. A gente viu o Mariano jogando assim, se eu não me engano foi até contra o Bahia, ele fez isso, né? Ele não tinha o Sarabia que estava suspenso, a gente não viu o Mariano passar do meio de campo. Existem várias situações que podem ser feitas aí. A gente chama de situação de jogo, né? O que ele não pode reclamar é falta de opção, viu, Dimar? Agora ele tem muitas aí. Nesse momento tem sim. Agora, quanto aos atacantes, nem o Allan Kardec, nem o Vargas. Pra mim também ele muda de esquema. Principalmente porque eu joguei em casa, né, gente? E a torcida não suporta, com todo o respeito que a gente tem a ele. A gente viu o que aconteceu com o Vargas aí essa semana. Então, o torcedor não vai engolir o Vargas em campo. Aliás, já não tem engolido há um tempo, né? Da mesma forma, Allan Kardec também ninguém tá. Então, assim, você tá na Arena MRV. Você não vai entrar com um time que é contra a torcida que tá ali, sabe? Então, eu acho que não vai ser nenhum dos dois, não. O Breno falou que o Vargas tá em baixa com o Filipão, né, Breno? Tá embaixo com o Filipão, com ele mesmo, com o Atlético, com a torcida. Com todo mundo. Com todo mundo. O Vargas, e ele fez por onde, né? Ele fez por onde, porque realmente você não vê o Vargas nada, né? Nos últimos, é um jogador que provavelmente seria titular em qualquer time do Brasil aí. Tem futebol pra isso, mas no Atlético até agora Atlético, né? Nada, né? Então, olha, eu sinceramente acho que dentro do que o Breno falou ali, eu concordo, eu acho que ele vai com 2 volantes realmente, volta o Zarate, Pedrinho vai pro jogo, e aí? Aí vão ser 2 lá na frente, Pavão e Paulinho, não tem jeito, cara. Mudou o esquema. Eu acho que mudar o esquema. Não vai com nenhum desses 2. Obviamente que se for pelos 2, eu acho que não tem nenhuma dúvida que é o Kardec, mesmo com esse não sendo titular, o Vargas não sendo titular e tal, com esses números, pra mim é o Kardec, porque o Vargas não dá, né? Aí eu te pergunto, é o seguinte, o Paulinho, que é uma dessas peças no ataque e vem sendo o principal do ataque, foi o dono dos últimos 4 gols do Atlético, não vai participar dos treinamentos, pelo menos até terça-feira, isso porque o último amistoso que ele tem é na segunda, lá no Marrocos ainda, então tem o retorno dele, e aí sim, se ele tiver entrado em campo então na segunda-feira, vai ser ainda mais difícil ele participar do treinamento na terça na Cidade do Galo. Como é que fica essa questão do treino, já que poderia mudar o esquema do Atlético, ou isso aí não faz sentido, é só coisa da minha cabeça? Uai, e aí, ele vai ter que conversar com ele, né? Tem que bater um papo. Não, aí é só não modificar radicalmente o que o Paulinho tem que fazer. A parte dele ele vai saber. E isso aí, depois ele tá no Marrocos, então. Vai chegar aí pra treinar na quarta-feira. Aí tem uma conversa. E o jogo também é só na segunda, não é isso? Não, no sábado. Não, no sábado. No sábado à noite. É sábado, dia 16, então, né? É isso aí. Então, vai ser no papo e ali 1 ou 2 atividades realmente para inserir o Paulinho dentro do contexto. Mas eu ouvindo o Breno Galante falando, né? Eu tento até animar com o Zarate. Ó, o Zarate, hein? Pô, o Zarate vai voltar. Putz, ó, Zarate. Tá jogando nada também. Isso é outro. Deixou a bola dele lá em 2021. Nunca mais jogou nada, infelizmente. Eu acho até bom jogo. Eu acho um ótimo jogador, né? Fez um golzinho contra o América.
Pode ser que as lesões estejam atrapalhando e esses problemas familiares atrapalham muito. Perdeu o cunhado, agora o pai, né? E o grupo tem que abraçar, dar força, porque é um baque muito grande. Mas eu ainda não apostaria no Pavon neste momento. Eu preferiria um time com o Paulinho, tendo Paulinho, Pavon e o Allan Kardec sendo inserido ali. Ele não vai jogar igual o Hulk, mas o Paulinho ele pode dar um passinho para trás e aí ser esse segundo atacante que o Hulk tem sido aí nos últimos jogos. Sei lá. Mas que o Pavon, que o Zarate se recupere e nos faça lembrar aquele jogador de 2021. Ô Lélio, sabe o que chama atenção? Você falou aí, eu também gostaria de ver o Allan Kardec nesse time, mas toda vez que o Allan Kardec entra, o Atlético nunca explora o que ele tem de melhor, que é a bola aérea. Se você parar pra perceber, no jogo contra o Vasco eu até questionei, né, o Carlos Pracidelli na coletiva, o Allan Kardec entra no jogo, o Atlético não dá um cruzamento pra área pra ele. No Atlético Paranaense ele entra no jogo, não dá um cruzamento. Eu acho que o Atlético não tem muito esse ponto forte, não sei se na era Filipão, de explorar a bola aérea com o Allan Kardec. Faz tempo que não. Né? E aí se for tentar de outra maneira, nem ofensiva, muito tempo. Mas é o que ele tem de melhor, né? Isso aí. E eu me lembro você na entrevista coletiva, acho que no sábado também, você até questionou essa possível, não sei se foi você ou se foi o Claudião. Falei disso na jornada. Ah, não, mas falando de outra coisa, cancela. Do Rubens com o Arana ali pela esquerda, né? Pra tentar repetir o que é feito pela direita. Teve um cruzamento, ele fez o gol contra o Grêmio, que foi anulado e eu nem me lembro quem cruzou essa bola. Mas realmente foi o Alisson, lá em Porto Alegre? Então beleza. Foi o Alisson. Pra você ver. E ele entrou contra o Atlético Paranaense e até não foi tão bem assim. Mas se o Guilherme Arana voltar a jogar do jeito que ele jogou no sábado, aí a bola vai chegar à grande área. Com certeza. E aí você pode realmente optar ali por mais força física pela direita, com o Saravia buscando a profundidade por aquele lado que já é um caso perdido do Mariano, que tenta sempre cruzar da intermediária, de muito longe. Mas realmente você tem razão quando diz que quando o Kardec entra, ninguém faz um cruzamento. Isso é verdade. Se não municiar o cara, não vai fazer nunca, né? A especialidade dele é essa bola aérea. E fez até um gol salvador contra o Curitiba ano passado, o gol da vitória do Galo contra o Curitiba. Um jogo feio, domingo 11 da manhã. Foi o Allan Kardec. Foi o gol, surgiu o quê? De um escanteio. Todos os gols do Kardec no Atlético vêm ou de um cruzamento, né? Ou de um escanteio também, que no fim das contas também é um cruzamento dele, né? Ele tinha feito contra o Cuiabá, não foi também? Acho que foi Curitiba, foi Cuiabá, e aí nessa temporada foi Fortaleza, né? Foi Fortaleza. O jogo que ele retornou. E fez contra o Grêmio também do mesmo jeito, só que o gol foi anulado, né? E inclusive o próprio Luiz Felipe Scolari falou dessa questão da bola aérea, não só defensiva, inclusive no dia que ele foi perguntado, né? Muitos falou dessa questão defensiva, da bola aérea, aí ele falou da ofensiva também, da dificuldade que o Atlético tem também, né, na ofensividade nesse fundamento. Então é uma coisa que, pelo visto, tem trabalhado. A gente sabe que ele tem trabalhado essa bola muito, essa bola ofensiva e essa bola defensiva, mas ainda não acertou, não. 6:03. Só um detalhe, tem um ouvinte nosso aqui, que é o Eduardo Vargas, no YouTube. Ah, meu Deus. Sempre batem no jogador. Talvez seja o ponto mais fraco. Por que não questionar a quem renovou com o jogador? Alguém foi obrigado a renovar pelo salário alto, contrato longo? É o personagem aqui, obviamente. Não, mas o personagem aí, nesse ponto, ele tem toda a razão, né? É o que a gente fala, né? Eu chego pra empresa e falo, qual que é o salário que você pretende? Eu quero 2 milhões por mês aqui, beleza? Beleza, a empresa paga. A culpa é de quem? É minha ou da empresa que tá pagando? É o mesmo caso. Se o Vargas renovou, o salário é alto e etc., beleza, tem razão nesse ponto. Ele não pediu pra ser, ele pediu o salário. Quem renovou. O menos culpado é ele. Agora, quando vai treinar, quando entra em campo, aí ele tem que ser cobrado pelo que ele não tem feito e não tem se empenhado. E se ficou, alguém pediu, né? Bom, o técnico que assumiu em dezembro do ano passado era Eduardo Cudê. Será que ele pediu? Agora, o pior
é que, além dos 4 R's e do presidente Sérgio Coelho, tem um próprio diretor executivo, que é o Rodrigo Caetano. Todo mundo viu, né, que ele reagiu no final do ano e o restante ele não tinha feito nada. Aí, realmente, esses aí são os culpados. Os 4 R's, o presidente e o diretor executivo do Atlético. Esses são os verdadeiros culpados. Eu também não renovaria com o Vargas, não. Você querendo, né, economizar e vai deixar o Vargas, era muito mais útil ter o Ademir ou o Sacha aqui. Mas isso é com certeza. Sobre os números do Hulk, né? Já que a gente estava falando sobre essa ausência do artilheiro do Atlético na temporada. Essa vai ser a 6ª partida que o Galo vai entrar em campo em 2023 sem o atacante, sem esse principal artilheiro. Sem o Hulk, o Atlético fez 5 partidas em 2023. Só venceu uma, que foi contra o Ipatinga, ainda no Campeonato Mineiro, vitória por 1-0 jogando fora de casa. As outras partidas, 2 derrotas e 2 empates, então, sem o atacante Hulk, sem o artilheiro na temporada, sem o grande jogador do Galo. Ou seja, também é complicado vencer sem ele, mesmo que ele não tenha feito tão boas partidas assim, mesmo que esteja um tempo sem fazer gol também, acho que desde a partida contra o América, né, que ele não faz um gol sem ser de bola parada, né, porque ele marcou contra o São Paulo na vitória por 2-0 de falta. Além disso, a última vez que ele marcou foi contra o América. Então, mesmo sendo uma peça que não vem balançando as redes, deu 2 assistências pro Paulinho, por exemplo, no jogo da Arena MRV, né? Talvez ele faça mais falta agora pela mudança de esquema tático, né? Porque você coloca o Paulinho jogando aonde é realmente a forma como ele gosta de jogar, traz o Hulk mais para trás para poder fazer, municiar, né, o Paulinho e dar assistência e tudo mais. E aí, neste momento, vem a suspensão. Aí, talvez faz mais falta ainda nesse sentido, né? Que você vai ter que mexer mais ainda ali na frente. Ô, Breno, tem um ouvinte nosso aqui, o Glauco Gomes. Talvez um esquema com 3 zagueiros, liberando os laterais, será que não funciona? 3 zagueiros. Rapaz, o Rafa, até numa coletiva, o Filipão comentou que ele estava treinando, às vezes, 3 zagueiros, colocando Fux para jogar pela direita. Eu não imagino que o Filipão vai fazer isso num jogo que ele precisa de vencer e tendo jogadores à disposição para ele poder preencher o meio e o ataque. Né? Ele colocou, tendo o Zarate, tendo o Johan de volta, o Igor Gomes também deve ter condição. Eu não imagino que ele vai fazer uma situação como essa. Acho muito difícil. E o Atlético ainda tem um outro desafio pro Filipão aí, né? Ele tem que melhorar essa questão da campanha de mandante, né? O Atlético tem uma campanha péssima no campeonato de mandante, 13ª campanha. O Atlético, que sempre se projetou aí como sendo o time que em casa é imbatível, vai tentar conseguir fazer isso com a Arena MRV, ganhou contra o Santos, vai buscar mais uma vitória, a torcida vai inflamar o time, eu não acredito que ele mude, não. E só para poder falar um pouco, um ponto que a Dimara levantou, que eu acho muito interessante, e ontem você questionou ao Lélio o que eu acho que ele achava que o Atlético deveria trabalhar mais nessa questão dessa folga. A bola aérea do Atlético é algo que realmente me incomoda muito, a defensiva e a ofensiva. Num campeonato de 22 rodadas, você fazer só 3 gols de cabeça, tendo uma zaga com a estatura que o Atlético tem, tendo o Allan Kardec como uma arma secreta, é muito pouco. E o Atlético também sofre muito com bola aérea. Então tomara que o Filipão, nesse período aí, nessas 2 semanas, trabalhe tanto a ofensiva quanto a defensiva, porque isso já vem desde 2022, essa situação, esse problema no Atlético. E no jogo contra o Atlético Paranaense, que eu comentei também, o jogo inteiro eu falei sobre isso, não só a parte ofensiva, mas principalmente defensiva. Bola na área do Atlético é um Deus nos acuda, é uma confusão, ninguém sabe o que faz, o Galo não ganha uma por alto. Se você pegar os últimos gols que o Atlético tomou, os últimos lances de perigo, quase levou o gol e tal, muitos desses foram de bola aérea, muitos. 6:08. Ô, Rafa, diga, Lalão. Deixa eu só mandar um abraço pro nosso companheiro Bruno Garcês, tá lá na escuta, o chileno, né? Sim. Ele falou bem que eu avisei, né? O Eduardo Vargas ia fazer raiva. Raiva é pouco, né? Raiva é pouco. Um abraço, chileno. Um abraço pro chileno. Grande Bruno Garcês, inclusive fez um vídeo recente aí sobre 5 técnicos sul-americanos que estão dando sopa no mercado e que podem ser uma boa para o seu time. Sul-americanos ou sul-americanos? Sul-americano. Um abraço aí pra galera do Sudaca. Ô Gil, vamos falar um pouquinho também sobre o concurso do Manto da Massa, porque tivemos mais detalhes, né? O Galo tá dando pílulas de
informações sobre o manto da massa 4, né? Agora enfim o Atlético divulgou, porque antes estava só fazendo suspense, a gente já tinha apurado, já tinha anunciado por aqui também que o suspense que o Atlético estava fazendo nas redes sociais era justamente o novo manto da massa de 2023, a 4ª edição desse concurso que premia, né, que na verdade pede para que a torcida escreva, desenha uma camisa e aí faz aquela votação. A camisa vencedora vai à venda, né? Começa a venda logo depois. Então o Atlético anunciando esse manto da massa de 2023. O Atlético, então, com esse novo manto, vai homenagear aquela defesa histórica do goleiro Vitor, lá em 2013, quando o Atlético foi campeão da Libertadores, rodadas anteriores, né? Fases anteriores, fez uma baita defesa, ficou consagrado como santo. O milagre do Horto, então, vai ser a homenagem do Atlético para esse manto da massa. A torcida que quiser, os torcedores que quiserem participar fazendo o desenho, vão poder começar a enviar no dia 11 de setembro e aí vai ter aquele período de poder fazer essa inscrição. Na sequência, o Atlético vai colocar a votação, vai selecionar 10 camisas para colocar em votação. Aí os torcedores vão poder escolher qual vai ser o manto da massa de 2023, projeto que tem rendido também um dinheiro importante para o Atlético, para os cofres do clube que está precisando. É uma palavra só, né? O quê? Manda a massa. Manda a massa. Vale do jeito certo. Manda a massa. É tipo pulpagante. Pulpagante, exatamente, Tião. Pessoal, o manto da massa que já teve essas 3 edições. Aquela primeira eu lembro. E claro, gente, obviamente, você starta um projeto, começa um projeto, não tem como dar tudo certo da primeira edição. Eu lembro a primeira, Lélio e Breno, talvez você tenham acompanhado mais de perto. A primeira edição não tinham todos os tamanhos, né? A fornecedora na época, a Lecoq, tinha até 3 GG a camisa, o manto da massa tinha até 2 GG. E o senhor comprou? Não, a primeira não tinha no meu tamanho. Pois é uma reclamação desse que vos falo. Depois a segunda foi a do mapa de Minas Gerais, não é isso? Oi. Que no meu caso parece um Atlas, daqueles que você usa no colégio. Mas esse aí você comprou. Comprei. Inclusive fui ridicularizado aqui no Barba Cabelo e Bigode por aquele trouxa do Diego Nunes. O terceiro foi a camisa toda preta do ano passado, essa em alusão à Arena MRV, né? Eu acho que a terceira ficou a mais bonita de todas, viu, Breno? Mas foi a mais foi o manto mais problemático, né? Essa aí, meu amigo. Atrasou a entrega, foram entregar até no início desse ano, né, Breno? E pelo menos eu acho que fica o alento pro torcedor, porque depois dessa situação ficou até a dúvida, né? Se o Atlético iria manter o manto da massa 4 ou não, porque foi uma chiadeira danada por conta do atraso de entrega. Mas agora o Atlético vai assumir essa situação da venda e da entrega. Atlético, né, o Galo e o Banco Inter vão cuidar dessa parte. Então vão tirar o antigo, né, o pessoal lá que tava mexendo com essa parte de logística, tava dando um problema danado. Eu acho que isso já dá um alento de que a coisa pode vir a funcionar. Porque realmente teve torcedor que passou o Natal naquela expectativa e só foi receber, né, em 2023. Não foi legal, pegou mal pro Galo e eu espero que agora esse que foi o principal erro, no meu ponto de vista, seja corrigido com essa mudança aí, né, de logística, com o Galo assumindo isso com o Banco Inter. Esperou no Natal e recebeu no Carnaval. Não, o prazo de entrega era 31 de dezembro do ano passado, a galera foi receber no Carnaval, no Corpus Christi. Tinha um lote, né, o segundo lote de camisas acabou que seria de fato para esse ano, né? O Atlético, quando anunciou as vendas do primeiro lote, falou, vai ser entregue até 31 de dezembro, só que o lote seguinte seria entregue nessa temporada mesmo, só que mais pro início do ano. Mas teve gente que comprou no primeiro lote e só recebeu realmente em maio, que foi quando o Atlético de fato conseguiu encerrar a venda das 140 mil camisas, que foram, a entrega das 140 mil camisas. E o problema não foi só de logística também, né? Teve a questão também da confecção. Isso. Tava com problema também com a fábrica, então o Atlético conseguiu. E teve gente que recebeu o número errado. Isso aí é normal. Foi um Deus nos acuda. 1, 2 ou 3, Gilmara? Qual que você acha mais bonita dos mantos da massa, hein? O 2. O 2, o mapa de Minas. E você, Gil? Eu não sei, eu confesso que o 1, talvez, o listradinho eu achei mais legal, assim, e o 2, o 3, o 2 eu não gostei, não. Curtiu. Do manto da massa eu não gostei. Eu gostei mais dessa última. A última, né? Enfim, diz pra gente aí, torcedor, vai gastar mais dinheiro com o Galo neste ano? Torcedor é assim, tá aqui marretando nas redes sociais, o time tá ruim, não sei o quê.
Primeira oportunidade, foi anunciado o manto da massa, vai lá e gasta o dinheiro, parcela no cartão de crédito. Terceira camisa. Pega a GNV do coleguinha pra ter desconto. Não ia falar não, mas não teve jeito. O que não tem problema também. Não, você pode pedir até 3, 4, 5 camisas, tá de boa. Enfim, amanhã a gente volta a falar do Galo aqui em O Tempo Esportes e com informações também dos treinamentos que a turma já tá ralando lá na cidade do Galo. Breno Galante, meu velho, não faça igual o Samuel Venâncio, tá? Não tente dar o migué, apareça por aqui amanhã, ok? Ué, de jeito nenhum. Vou dizer pra você, amanhã eu vou estar aqui firme e forte, mas agora que eu tô liberado, partiu Arena MRV. Olha! Partiu Jorge Mateus e Ivete Sangalo. Eu não sou bobo, não. Vamos aproveitar a vida porque ela passa rápido. Um abraço pra todo mundo aí. Fui! Valeu, Breno Galante. Bom show pra você. Gil, você volta daqui a pouco com mais o Galo? Daqui a pouco, Rafa. E só pra destacar, o manto da massa vai ser a primeira vez que o Atlético vai fazer, né, esse concurso já com a Adidas. Só que a Adidas não vai estampar a marca ali, não vai ser confeccionado por ela, porque não conseguiu entrar em um acordo com o Atlético, mas deu tudo certo. O Galo disse que vai fazer do mesmo jeito e a Adidas também aceitou numa boa que o Atlético faça uma camisa sem que ela seja fornecedora.